Bom dia, boa tarde, boa noite, seja aí bem-vinde a mais um episódio do nosso Dropcast, o PedrocaCast, o podcast Mestre Pedroca. A gente tá aqui para poder fazer episódios curtinhos sobre RPG de mesa. Cada dia da semana aí um episódio novo, um episódio diferente, um episódio sobre algum tema de RPG que eu gostaria muito de conversar. E enfim, a gente tá ao vivo aqui na Twitch e eu gravo sempre conversando com o chat, mais lendo o chat, dialogando sobre algumas coisas, do que efetivamente conversando com o chat, né? Mas enfim. E a gente falou no nosso episódio passado sobre criar boas memórias, né? Sobre a importância de criar boas memórias e como que isso mudou a forma como eu produzo conteúdo e jogo RPG de maneira geral. Mas essa percepção da função das pessoas dentro do RPG pra mim foi fundamental pra eu entender um outro conceito muito, muito importante, que é um conceito de compartilhamento de responsabilidades. A gente, durante muito tempo, existia um mito, que não é necessariamente verdade, mas era um mito. Toma uma água, peraí. De que existia uma função mística, um jogador místico, que era o mestre, o narrador, né? A pessoa icônica da mesa, que deveria ser responsável pela mesa como um todo. E essa palavra, responsabilidade, era uma palavra muito forte, era uma palavra muito empoderadora, dava muito poder para uma função. E hoje, cada vez mais, mas hoje, de maneira bem clara, bem evidente, eu percebo o quanto que é necessário compartilhar responsabilidades. Acho que existe um vácuo, que é um momento em que existe a pergunta, né? E eu gosto de falar que existe um vácuo, porque existe um momento em que o mestre, a mestra, narrador, pergunta pro grupo, né? Tipo, e aí? O que vocês querem fazer? Ou o que vocês fazem, né? Pô, vocês escutam um som atrás da porta, o que vocês fazem? Esse momento, eu gosto muito de entender que ele é um momento de silêncio. Ele é um momento em que existe uma expectativa. E geralmente essa expectativa é uma expectativa de um preenchimento. É um momento em que existe uma ação de fala por parte dos jogadores, mas que é um momento, e isso eu acho muito massa, é um momento em que os jogadores ocupam o lugar do mestre, que eles se tornam narradores. Eles dizem o que os personagens estão fazendo. E quanto mais isso se torna comum no jogo, mais o grupo como um todo se torna responsável pela narrativa. Porque a narrativa deixa de ser a proposta do mestre para se tornar a resposta dos jogadores. E isso é muito fundamental, assim. Acho que esse é um ponto determinante, assim, e que eu vejo como muito, muito impactante até. Que é o momento do vácuo, porque o vácuo da resposta é um local onde existe, concretamente, assim, existe um convite de compartilhamento de responsabilidades. Quando isso começa a se tornar mais comum entre o grupo de jogo, outras responsabilidades também são compartilhadas. Por exemplo, sei lá, talvez apartar conflitos não é mais só o narrador que faz, o grupo inteiro pode fazer isso, porque o grupo inteiro preenche as lacunas de narração juntas. E é um pouco complicado, porque muita gente, e talvez vocês já tenham tido essa experiência, muita gente relata, né, pra mim, enfim, pra outras pessoas que jogam comigo, o quanto que o mestre, ou a mestre, enfim, a pessoa que tá mestrando, ela não apaziguou um conflito como esperavam, por exemplo. Ou o quanto que a pessoa que tá narrando, ela só narrava, e ela não se preocupava com o grupo dela. E durante muito tempo, cara, eu pensei, porra, realzaço, né? Essa função é uma função que é do mestre. E hoje eu acho que não. Hoje eu acho que essa é uma função que tem que ser compartilhada. Qualquer pessoa da mesa poderia apaziguar algum conflito. Não é função do mestre isso. Qualquer pessoa poderia servir como um árbitro, inclusive numa discussão que o mestre tá. O mestre não é a pessoa que detém a verdade. Ela tem uma função. Pois a verdade ela é compartilhada por todos que estão ali. Ela é uma responsabilidade. E é muito importante que exista essa compreensão, porque ela é muito libertadora. Quando as pessoas começam a jogar, elas entendem, né? Elas colocam na cabeça delas, muitas vezes, de que
porra, mestrar é muito foda, é muito difícil mestrar, porque você tem que ser árbitro do jogo, e você precisa ser muito criativo, e você tem que ser narrador, e você... Sendo que, na verdade, você não precisa ser nada disso. Você vai criar problemas, é isso que você tem que saber fazer, porque os jogadores têm que saber resolver problemas. E é isso, não é... RPG não é muito complicado, não. Você não precisa de um coach pra poder resolver as paradas. É bem simples. Agora, uma coisa que precisa se tornar verdade é que a responsabilidade de todos é a mesma. E ela é compartilhada. E por ela ser compartilhada, ela se torna menos pesada. Então, quando vocês estiverem jogando, é muito importante que vocês tenham conversa sobre essas coisas. Por exemplo... Eu jogava com um grupo e eu não era mestre, eu tava jogando, né? Eu era um jogador. E a gente jogava com um grupo que tinha um problema muito sério com atraso. A gente se atrasava muito. Isso era um problema recorrente. E que no começo não era bem um problema, porque a gente jogava madrugada. Então a gente chegava, por volta das 6 horas da tarde na casa do brother. Tava marcado, né? Pra gente chegar às 6 e jogar, sei lá, até meia-noite e pouco. O que acontecia de verdade é que a gente chegava por volta das 8, todo mundo, e aí ficava batendo papo, não sei o que, começava a jogar umas 9, 10, e a gente queria jogar às 6 horas, a gente ia até 4 da manhã, ficava todo mundo acabado. A gente começou a conversar entre o grupo de que, cara, isso não era saudável e que a gente ia começar a se fuder por causa disso. E a gente começou a se programar pra chegar às 6, e a gente começou a chegar às 6, com exceção de uma pessoa do grupo, né, de um jogador. E foi muito bizarro, porque a gente tava todo mundo esperando que o mestre falasse com aquela pessoa. Mas estava todo mundo reclamando do atraso do fulano. E o que acabou acontecendo foi uma coisa muito, muito, muito negativa, que foi que o grupo ficou bolado com aquela pessoa e não houve uma conversa sobre responsabilidades. Era a responsabilidade de todos chegar na hora. E não houve essa conversa. E a gente erroneamente ficou puto com o mestre também. Isso é um absurdo, porque não é responsabilidade do mestre ter essa conversa. A responsabilidade do mestre também. E pode parecer um exemplo bobo, né? Pô, é um atraso. Mas na verdade ele é um ótimo exemplo. Ele é um ótimo exemplo. Ele tem um ponto, né? Esse exemplo tem um ponto que é: não espera pra poder conversar sobre responsabilidades. Conversa nos cenários, assim. Ou pra antecipar cenários, né? Pô, vamos falar sobre atrasos. Como é que a gente faz? Ou falta, né? Talvez você já tenha tido essa experiência que é muito merda de tá todo mundo ali pra poder jogar e uma pessoa simplesmente não aparece, não dá sinal de vida, e aí você vai ver a pessoa tá, sei lá, numa festa, alguma outra parada, e não deu ao trabalho de avisar o grupo. Então, é muito importante, assim, que exista uma conversa de todos, sobre as responsabilidades que são compartilhadas, pra entender o quanto que isso é uma coisa que deve ser preservada, né? A responsabilidade ela deve ser preservada, né? A gente não tem que retirar a responsabilidade de ninguém. Isso é muito complicado. Quando você age, né? Porque isso é outro ponto, né? Quando você age para poder resolver uma situação que também pertence a outra pessoa, você também tira o direito daquela pessoa de resolver. Isso é muito negativo. É importante que, quando é uma coisa em grupo, que seja resolvido por todos. Então, eu recomendo bastante, assim, uma conversa sobre responsabilidades e sobre esses preenchimentos de lacuna, sabe? Acho que é uma coisa foda, assim. Eu recomendo bastante. Espero que vocês tenham curtido esse nosso episódio de Dropcast. Ele é um episódiozinho sobre responsabilidades, sobre compartilhar responsabilidades. E saiba que a gente tá gravando isso ao vivo em twitch.tv/mespedroca. Temos também o videocast, youtube.com/mespedroca. E também os podcasts no seu agregador predileto. Nossa trilha sonora, como sempre, é o FTS, Faster Than Sound, Free to Stream. É o nosso serviço aí de músicas grátis para a sua produção de conteúdo. Só clicar nos links. E tamo juntasso. É muito nóis. Very much we. E até a próxima.